Bem-vindos ao canal A Bíblia Tem a Resposta. Pastor Gesiel Pereira. A temática de hoje: o que significa a expressão o dia do Senhor? O que significa a expressão o dia do Senhor? Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, que é muito importante para o canal, bem como de se inscrever neste canal. Compartilhe este vídeo para aqueles que amam a palavra de Deus e para aqueles que desconhecem a palavra do Senhor. Dezenas e dezenas de textos bíblicos remete a esta expressão que vamos estar analisando no vídeo de hoje, o dia do Senhor. O primeiro foco que nós precisamos compreender que na sua inúmeras vertentes de textos, a palavra o dia do Senhor não representa e não significa um dia de 24 horas ou um dia aonde o sol ele está estabelecido. A expressão grega emerra kurion, ou mediante a declinação emerra tus kurios, ela só é compreensível mediante ao texto que compõe esta expressão. Então, a primeira compreensão que precisamos ter que o dia do Senhor, ele não se refere a um dia de 24 horas, mas sim a um período de eventos. Também ele é conhecido mediante as grandes opiniões de biblistas, de teólogos eruditos, como uma manifestação sobre a vontade direta de Deus, descrita na palavra do Senhor, em meio à história da humanidade. Eventos de grande relevância, já demonstrado, esclarecidos pela palavra do Senhor, como algo direto da vontade de Deus, uma manifestação, um evento. Então, o dia do Senhor, ele é um período de tempo e está ocasionado dentro de vários eventos que Deus agiu e se manifestou. Isso vai ficar claro mediante a nossa explanação no dia de hoje. Outra coisa que precisamos compreender que o dia do Senhor, ele não é primeiramente de fundamentação neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, do mundo cristão. Pelo contrário, a expressão o dia do Senhor, ele era muito conhecido, muito desenvolvido dentro da antiga aliança, do Velho Testamento. O mundo cristão, o Novo Testamento, simplesmente pegou emprestado esta expressão, claro, dentro de uma direção divina, para eventos futuros que ainda hão de acontecer. Então, vamos lá. O dia do Senhor no Antigo Testamento. O dia do Senhor no Antigo Testamento, conforme nós então explanamos, não é um dia de 24 horas, porém eventos, períodos de eventos que Deus assim age na história humana. É interessante que um grande e respeitado teólogo, Champlin, ele vai dizendo desta maneira: o dia do Senhor, principalmente nos escritos proféticos, é referido como um evento ameaçador, está prestes a acontecer. Este evento sempre é caracterizado como juízo de Deus. Ele também, explanando sobre isso, ele vai dizer assim,
a ideia geral sobre o dia do Senhor é que Deus manifesta-se de modo especial. Julgamento, salvação, no governo sobre todas as coisas, na sua majestade, nos eventos da natureza e nos principais acontecimentos da história na humanidade. Então são eventos, períodos que Deus age de uma forma sobrenatural, assim manifestando a sua soberania e o seu governo sobre todas as coisas. No Antigo Testamento, nós vamos ter que, eu vou apenas pegar alguns textos, nós vamos ter que entender algo. O dia do Senhor, como uma manifestação, como um agir de Deus sobre Israel e sobre as nações gentílicas ou nações pagãs. Começando aqui, juízos e julgamentos sobre as nações pagãs. Isaías capítulo 13, você pode depois verificar nas Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 13, o versículo 6, vai dizer dessa maneira: clamai, pois, o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como a assolação. O dia do Senhor está perto. Se nós olhar para a perícope do texto de Isaías capítulo 13, versículo 1 a seguir, todo o capítulo, nós vamos ver que é o peso ou a profecia, o recado do profeta Isaías, mediante a Babilônia. Então nós vemos o quê? Que o dia do Senhor aqui não é algo que ainda vai acontecer, é algo que já aconteceu. Juízo sobre a Babilônia. Se era um juízo sobre a Babilônia, automaticamente era salvação para Israel. Clamai, pois o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como a assolação. Então nós temos o que aqui? Uma ação de Deus na história sobre um reino, e o reino babilônico. Segunda referência aqui, o dia do Senhor no Antigo Testamento como juízo e julgamento sobre as nações gentílicas ou pagãs. Diz assim, Obadias capítulo 1 e o versículo 15: porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Nós temos que compreender o quê? O livro do profeta Obadias é um peso, um juízo direto sobre a nação de Edom. Quando você lê o livro do profeta Isaías, você vai compreender isso. Então, novamente, nós temos o quê? Um agir de Deus em um período de tempo na história. E podemos assim, então, poderíamos decorrer sobre vários outros assuntos. Então, o dia do Senhor, muitas vezes os cristãos pensam que o dia do Senhor é sobre o arrebatamento da igreja e apenas isso. Não, já é uma expressão veterotestamentária, ou seja, no Antigo Testamento, e aqui então o dia do Senhor já cumprido sobre a Babilônia, porque Deus destruiu a Babilônia, e depois também em Obadias capítulo 1 versículo 15 a destruição de Deus sobre Edom, e aqui Deus usando então o reino babilônico para destruir Edom. Vamos lá, sobre Israel. Sobre Israel, então, temos julgamentos e salvação. Julgamentos por causa do seu pecado e salvação quando Deus entrava em ação contra as nações pagãs. Vai dizer assim Amós capítulo 5, versículo 18: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Eu falei no começo que a expressão o dia do Senhor era muito conhecida, compreendida e divulgada na antiga aliança. Aqui então o profeta Amós, ele profetiza dizendo: ai daqueles
que deseja o dia do Senhor? Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Amós 5:18. Amós 5:20 vai dizendo: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Aqui nós temos o que? O julgamento está mediante o capítulo 5, o julgamento sobre o reino do norte, ou Israel. Ou seja, quando Israel foi levado cativo pelo rei da Assíria, Tiglat-Pileser, então se cumpre aqui também. E eles vão dizendo: por que você deseja tanto o dia do Senhor? Então podemos aqui compreender que o dia do Senhor também como julgamento para Israel. Quando nós olhamos para Joel, capítulo 1 e o versículo 15, vai dizer essa expressão: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Novamente aqui, juízo sobre a nação de Israel. E aqui então Deus usando o reino da Babilônia para trazer juízo sobre Israel. Sofonias capítulo 1, versículo 7, também vai dizer desta maneira: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Lendo o capítulo 1 de Sofonias, podemos então também observar o julgamento sobre a tribo do sul, sobre Judá ou reino do sul. Segundo ponto, então, que nós precisamos compreender sobre o dia do Senhor no Antigo Testamento, se refere ao quê? Essas expressões que eu aqui mencionei, julgamentos e juízos, são textos aonde o dia do Senhor já se cumpriu. Agora, no Antigo Testamento, nós continuamos tendo esta expressão, o dia do Senhor, que ainda não se cumpriu, que vai para o lado da escatologia. Por isso, quando a gente lê Joel capítulo 2 e o versículo 31, um texto muito conhecido de todos os cristãos, vai dizer: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Outro texto é Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 14 e versículo 1. Vai dizer o texto sagrado: eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Há várias outras expressões, mas essas duas mais conhecidas, a de Joel e a do profeta Zacarias. Então aqui a expressão o dia do Senhor ainda não se cumpriu, pois faz parte da escatologia bíblica. Nós vamos ficar nesse primeiro vídeo apenas o dia do Senhor no Antigo Testamento. Relembrando que o dia do Senhor é uma expressão muito mais diluída, muito mais compreendida dentro da visão do Antigo Testamento do mundo cristão. Que Deus possa abençoar a sua vida toda semana, um vídeo diferente, e na semana que vem a parte final sobre o que significa a expressão o dia do Senhor. Que Deus abençoe a todos.